Fala máquina, Baritão aqui, e o vídeo de hoje é o seguinte, para responder uma pergunta aqui, será que medicina é para mim? Você que está no início da jornada, você que está no meio, está no final, e está se perguntando, será que a medicina é para mim? Então eu vou dar um spoiler aqui, eu acho que é, mas fica comigo até o final do vídeo para você ter certeza disso. Quem nunca, né? Eu sei, eu até que eu não tive esse momento, eu tive na residência, assim, vou desistir da residência e tal. Mas na minha época ali, tinham vários amigos que durante a graduação cogitaram, assim. Chegou a ter esse papo, assim, caramba, eu não sei se isso aqui é pra mim. E normalmente isso vinha, essa frase, assim, né? Ela vinha sempre depois de algum grande desafio. Ninguém tava, assim, falando isso quando tava lá no Orem, né? No intermédio, acabou o Orem, né? Ninguém tava lá no meio dos jogos, lá falando, pô, cara, acho que medicina não é pra mim. Não era isso. É quando o cara tirava zero, quando na prova ele falava, pô, acho que medicina não é pra mim. E é muito comum esse sentimento, isso até para outras coisas na vida, né? A gente se confrontar com alguma realidade difícil, seja no trabalho, seja no estudo, seja num relacionamento, por exemplo, e olhar para aquilo e falar, será que é isso mesmo? Será que é? A gente tem uma dificuldade muito grande em se conformar com o desconforto, ou de tolerar, ou até de aceitar, ou até de querer o desconforto. Poucas pessoas querem o desconforto. As que querem normalmente o desconforto, muitas delas são aquelas que são muito resilientes, elas crescem no tempo, são pessoas de muita prosperidade, que têm muito sucesso. Na maioria das vezes, esse é um perfil que você encontra muito nessas pessoas de sucesso, são aquelas que adoram o desconforto, elas preferem as situações onde deixam elas realmente desconfortáveis, que elas precisam se mexer, mudar, crescer, reinventar. Mas isso não é para todo mundo, mas uma coisa é fato, você precisa ter isso em mente, de que talvez o que você esteja sentindo não seja meramente uma desistência de uma aptidão vocacional, uma aptidão de profissão, mas sim, sei lá, tô cansado pra caramba. Já imaginou? Imagina você, por exemplo, na residência, sem dormir. Recentemente tive a oportunidade de conversar com a nossa head de conteúdo que estava passando por isso, né? Não que ela quisesse desistir da residência, mas assim, isso passou na cabeça dela. E no final, no frigir dos ovos, ela estava muito cansada, ela não estava querendo desistir do programa, ela era muito cansada. E eu falei com ela, olha, espera, 30 dias, 60 dias, é muito provável que isso vai mudar, porque a rotina vai ficar menos cansativa, você vai dormir melhor, você vai descansar mais, você vai ter mais tempo, então evita fazer outras coisas por agora, prioriza você, prioriza o descanso. Então, isso é uma coisa, se a gente está esgotado, é diferente se a gente estar no caminho errado. Primeiro ponto aí para você pensar. Será que eu estou esgotado na minha rotina? Será que eu estou ludibriado de alguma maneira de viver uma alta performance aí, ilusória do TikTok, sei lá, de qualquer coisa, e de fato eu estou me esgotando assim nessa jornada? Ou eu realmente estou no caminho errado? Essa é a primeira reflexão que vale a pena você fazer. Porque, olha, todo mundo precisa descansar, velho. Todo mundo precisa descansar. Você dormir 5 horas mal por 5 vezes na semana, isso vai dar trabalho, cara. Vai gerar um problema, cara. É óbvio. Então, primeira coisa que eu quero que você olhe é isso. Como que tá esse nível? Como que tá o seu descanso? Como que tá o seu sono? Como que tá as suas relações sociais ali? Você tá conseguindo manter as coisas ou aquilo ruiu totalmente por terra, você tá numa exaustão profunda? Primeira coisa, olha para isso. Segunda coisa, ninguém é bom em tudo. Então tirar zero, ir mal em prova, tomar bronca, bicho, isso é normal, velho. Tu tava esperando que só porque você escolheu medicina significa que você é um gênio agora, você é o House, só porque você viu muito House e agora você acha que é ele? Não, pô, claro que não. Então assim, ninguém é bom em tudo. A gente não começa sabendo lidar com problema, com dor, com anatomia, com ciclo de Krebs, bicho. A gente aprender esse negócio. Então a gente aprende no tempo. A gente aprende às vezes tirando zero. E olha, tirar zero não tem nada demais, tá? É só uma fotografia lá, é só uma nota. Não representa você, não é o seu caráter, não é a sua estrutura, não é nada, é uma nota, velho. Se tu não estudar nada, você tirar zero. Significa que você é burro? Não. Significa que você não estudou nada. Então, pensa nisso, assim, não é uma questão de você ser gênio, mas a questão é de você perseverar. O santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que continua se levantando, que está sempre disposto a levantar, que está disposto a continuar. A excelência ela é um hábito, já dizia Aristóteles, é um hábito, é um ato inclinado ao bem, que eu vou fazer 1, 2 e 3, até aquilo se tornar uma rotina, até aquilo se tornar um hábito, uma virtude. Então, a excelência ela pode ser conquistada por perseverança, por constância.
e não por genialidade. Ah, porra, genialidade vai ter um ou outro ali. Às vezes vai passar 10 turmas de medicina e vai ter um cara que de fato era um gênio. É muito raro. Durante meus 6 anos de faculdade eu tive um aluno que de fato era diferenciado. A maioria dos outros eram bons por estudarem ou ruins por não estudarem. Na verdade era essa. Então, às vezes aquele médico que você está vendo, que já está mandando super bem, que é um cara super renomado, um professor lá que você admira, cuidado, você está vendo só o palco, só a apresentação final, o grande finale da apresentação dele, mas não está olhando para trás, os bastidores, as gravações, os testes, tudo de errado que aconteceu para trás, toda a dificuldade que ele teve que passar. Então, esse é um ponto, você não precisa ser gênio, mas você precisa continuar, você precisa perseverar. E uma outra reflexão que vale muito a pena você fazer é o seguinte, olha, se você está se perguntando isso, assim, isso já diz muita coisa, porque se você realmente tivesse num negócio diferente, isso aqui não é para mim mesmo, sei lá, você não estaria nem dando a mínima, você não estaria nem se questionando. Se você duvida, de alguma maneira você se importa com isso. Porque se você duvida, você tem medo de largar. E você tem medo de largar porque aquilo lhe parece bom. Porque, pô, eu tô com uma ferida aqui, ninguém tem medo dela cicatrizar, se ela tá te doendo, né? Agora, talvez você não saiba se é uma ferida. Agora, você não sabe se isso é uma coisa ruim. E normalmente, quando a gente começa a se importar com essas coisas, ou seja, quando a gente de fato faz uma pergunta honesta e pensa sobre isso, e a gente se importa, a tendência é que isso melhore. Então, na dúvida, entre você ficar ou desistir da faculdade, você vai descobrir, pensando nessas coisas que eu falei, por exemplo, que a medicina vale a pena. Medicina vale a pena. Medicina é uma excelente profissão, uma excelente vocação. E você vai passar por alguma dificuldade, você vai passar por alguma dúvida, você vai passar por alguma frustração, mas faz parte da jornada. É o ônus do bônus. Então, antes de você tomar essa decisão, não seja precipitado, não seja precipitado. Pensa na sua situação, pensa se tu não está esgotado. Lembra, veja se não é uma dificuldade de aprendizado, e está tudo bem, é só você continuar, você vai aprender. E lembra, que se você está perguntando isso, de alguma maneira tu se importa, de alguma maneira você não quer perder isso. Então, bota isso na balança, beleza? Tamo junto? Curtiu esse vídeo? Se você conhece alguém que está querendo desistir, bicho, não sei, manda esse vídeo para essa pessoa sem dúvida é importante para ela. Não deixe de curtir, seguir este canal e, claro, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Valeu!